Amados irmãos e irmãs, vamos por gentileza nos colocarmos em pé e abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Josué é o sexto livro da Bíblia no Antigo Testamento. Josué capítulo 24, versículos 14 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e minha família serviremos a Deus o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo, por tudo que o Senhor já tem nos permitido nesta noite dedicar em tua honra. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela tua igreja que está aqui reunida. Te louvamos, Senhor, pela vida das pessoas que estão acompanhando esta reunião à distância. E peço humildemente ao Senhor mais uma vez que a tua graça, Senhor, venha sobre mim e sobre todos aqueles que nos ouvem. E que o Espírito Santo do Senhor nos conceda sabedoria, inteligência, conhecimento para transmitir a tua palavra a todos. E que esta palavra, Senhor, possa produzir os seus efeitos segundo a tua vontade. E que o teu santo nome seja glorificado na vida de todos. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Meus amados irmãos, voltando um pouquinho no tempo antes desta passagem que nós acabamos de ler, quando Deus planejou tirar o povo do Egito, Deus escolheu Moisés, que segundo a Bíblia era o homem mais manso de toda a terra. Durante 40 anos, Moisés caminhou com o povo no deserto. Durante 40 anos, Moisés treinou o povo, preparou o povo. Moisés formou um poderoso exército para conquistar a terra prometida. Mas como todos nós sabemos, todo ser humano é falível. A morte é inevitável. E passado este tempo de 40 anos de peregrinação no deserto, Moisés morreu. Deus então escolhe Josué para continuar a missão de Moisés. Só para lembrar os irmãos aqui que certamente já leram a história de Josué na Bíblia. Josué faz parte ou fez parte daquele grupo de 12 espiões que foram enviados por Moisés lá em Números capítulo 13 e 14 para espiar a terra de Canaã. E quando eles voltaram, apenas Josué e Calebe trouxeram para o povo um relatório de encorajamento baseado nas promessas que Deus tinha feito ao seu servo Moisés. Os outros 10 espias, eles se acovardaram, se amedrontaram diante da altura e do poderio militar, da segurança que tinham os povos daquela terra. Mas Josué e Calebe permaneceram firmes na palavra, na promessa que o Senhor tinha para Moisés. A história de Josué
ela nos ensina algumas lições importantes. Dentre elas, a sua história nos ensina que quem é escolhido por Deus, e se você é uma pessoa escolhida por Deus, então preste bastante atenção nisso que eu vou dizer, porque quem é escolhido por Deus precisa estar preparado para assumir posições e para liderar. A pessoa que é escolhida por Deus, ela tem que estar sempre pronta, porque a qualquer momento Deus pode te levantar para cumprir um propósito. Foi assim que aconteceu com Josué. Josué, ele aproveitou todo o tempo que teve ao lado de Moisés para conhecer melhor o Deus de Moisés, para conhecer as promessas que Deus tinha feito a Moisés acerca da terra prometida. Uma lição muito importante para todos nós, e especialmente para os mais jovens: procurem sempre estar ao lado de pessoas que possam contribuir, que possam ajudar você no seu desenvolvimento, e falando do reino de Deus, no seu desenvolvimento espiritual, despertar em você o dom e o chamado de Deus, porque a qualquer momento você pode ser chamado pelo Senhor. Moisés, ele preparou, Moisés equipou Josué, Moisés ensinou a Josué o que é ter um caráter de homem de Deus, o que é ter uma fé verdadeira, na comunhão que se estabeleceu na amizade entre Moisés e Josué. Ele pôde aprender o significado do que é santidade, do que é consagração ao Senhor, do que é adoração. Josué aprende com Moisés o que é fidelidade, o que é perseverança. E todas essas qualidades que Josué adquire em sua caminhada, em sua comunhão com Moisés, são imprescindíveis na vida de alguém que é escolhido por Deus. Moisés, em sua trajetória, ele teve um momento muito importante na formação do povo de Israel. Moisés, ele teve que suportar todo o fardo do processo ali de libertação do Egito e de preparação, de condução do povo através da terra, através do deserto rumo à terra prometida. Foi Moisés que liderou o povo na travessia do Mar Vermelho. Moisés teve que administrar muitos conflitos internos entre o povo, como também conflitos externos. Moisés teve que superar ao lado do povo as dificuldades como a fome, a sede, os perigos do deserto. Moisés teve que lidar com o pecado da rebelião e da murmuração do povo, que exigia a pressa no cumprimento da promessa de Deus. Moisés também sofreu a dor da perda daqueles que morreram no deserto, que foram sepultados no deserto. Mas a responsabilidade de Josué depois da morte de Moisés não foi muito diferente, porque Josué, ao assumir o povo no lugar de Moisés, ele teve primeiro que convencer um povo de que era chegado o momento de atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra prometida. Josué, ele teve que avançar contra os inimigos que se estabeleceram na terra, e ele teve que também liderar o povo e planejar o povo depois de terem conquistado a terra, estabelecendo as tribos, cada um na sua porção de terra. Uma lição importante que a gente aprende com Josué, que liderar o povo será sempre um grande desafio. Não importa a época. Alguém poderia dizer que o tempo de Moisés foi um tempo mais difícil, mais desafiador.
e que Josué já pegou tudo pronto, um exército, uma nação, um povo já estabelecido com leis. Mas, na verdade, independente do contexto da época, liderar será sempre um grande desafio. Aquele que é chamado pelo Senhor tem que estar preparado para estes desafios. A segunda coisa que nós aprendemos na lição de Josué é que Deus confirmou a sua liderança por meio de conquistas. Josué, quando assume o povo, e eu fico imaginando o tamanho da responsabilidade dele, de conduzir o povo, depois de tantos anos sendo liderados por Moisés. Mas Josué, ele não teme, ele não tem receio, ele não retrocede. Josué, ele consegue fazer com que o povo avance. E a Bíblia diz que quando ele convida o povo para avançar, e eles tocam com seus pés nas águas do rio Jordão, então o rio se abriu. Olha que interessante, porque foi assim também com Moisés. Lá atrás, quando Moisés toca nas águas do mar, o mar se abre, e agora Deus permite a Josué viver uma experiência muito parecida com a de Moisés, para testificar ao povo que assim como Deus foi com Moisés, Deus também estaria sendo com Josué. Quando eles conseguem conquistar a cidade de Jericó, eu vejo ali uma grande demonstração da autoridade, do poder e da confirmação de Deus sobre a liderança de Josué. Então essa autoridade que é reconhecida através dos sinais, dos milagres que sucederam à sua liderança, influenciou o povo para que eles pudessem entrar na terra prometida e pudessem tomar posse daquilo que o Senhor tinha prometido. Até aqui parece uma história muito linda, mas a verdade é que, embora o povo tenha sido influenciado pela liderança, pela autoridade que estava sobre Josué, o coração do povo continuava distante de Deus. E aí eu aprendo uma lição aqui também muito importante, é que milagres, ou seja, vamos dizer assim, realizações bem-sucedidas a nível de liderança, não aproximou o povo de Deus. Porque mesmo diante de tudo aquilo que Moisés fez no passado, e agora Josué realiza para uma nova geração que estão conquistando, que estão entrando na terra prometida, mesmo diante de tão grande demonstração do poder de Deus, o povo continuava com o coração longe do Senhor. E aí a gente aprende que nos dias atuais também não é diferente, porque os milagres, eles não atraem pessoas para Deus. As pessoas que vão atrás de milagres, na maioria das vezes, não estão indo atrás de Deus. Estão indo atrás dos milagres, estão indo em busca dos seus próprios interesses. E foi assim que aconteceu com o povo naquela época. Foi assim que aconteceu no ministério terreno de Jesus. Quando a multidão ia ao encontro de Jesus, e lá em João capítulo 6, Jesus disse para o povo o seguinte: vocês estão vindo até mim, não é porque vocês acreditam na mensagem que eu estou pregando, não é porque vocês acreditam na minha missão como filho de Deus. Vocês estão vindo até mim por causa dos pães, dos milagres, dos seus próprios interesses. Apenas a minoria de fato cria na mensagem de Jesus. Então, exemplo do que aconteceu com Moisés, Josué está vivendo a mesma experiência, porque o povo está vendo Deus se manifestar através da sua liderança, o povo está vendo os milagres acontecer, mas o povo continua distante de Deus. E alguém pode até questionar e dizer o seguinte: ora, se o coração do povo estava distante de Deus, por que Deus mesmo assim cumpriu a sua palavra? Primeiro, porque Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Segundo, porque a fé e a obediência de Josué garante o cumprimento das promessas de Deus, garante a vitória do povo diante dos inimigos.
E aí uma palavra que eu deixo para todos aqueles que são escolhidos por Deus. Um líder, um escolhido de Deus, alinhado à vontade de Deus, tem poder para influenciar pessoas em suas conquistas. Ainda que às vezes Deus tenha te colocado numa posição, Deus tenha te colocado numa situação onde você é a única pessoa que de fato teme ao Senhor e procura andar nos caminhos do Senhor, a tua liderança alinhada à vontade de Deus, e eu não estou falando especificamente de igreja, eu estou falando de lar, de família, estou falando de trabalho, de vida social, aonde você estiver. Se você é uma pessoa alinhada à vontade de Deus, que procura fazer a vontade de Deus, você tem o poder para influenciar outras pessoas nas suas conquistas, nas suas realizações. Só que os anos passam, e agora Josué também está velho, como Moisés um dia ficou velho. Josué está com a idade avançada, e ele precisa dizer uma última palavra para o povo. Então ele reúne o povo em Siquém, as tribos, seus representantes, estão ali para ouvir o que Josué tem para lhes dizer. E Josué começa a lembrar o povo dos planos de Deus, da maneira como Deus guiou o povo através da história, desde os tempos de Abraão, quando Deus falou com Abraão, e Abraão obedeceu a voz de Deus e partiu sem saber para onde ia, simplesmente creu no Senhor. E ele lembra o povo dos tempos de Moisés, ele lembra o povo daqueles dias que eles estavam vivendo, onde a promessa de Deus se cumpriu e a nação foi estabelecida. Sabe o que eu percebo aqui, queridos? Que Josué também era uma pessoa que ele tinha um dom de discernimento espiritual. E ele sabia exatamente qual era a fraqueza do povo. Quando Josué reúne o povo ali em Siquém, para suas últimas palavras, ele sabia exatamente o que estava acontecendo com o povo. Então ele, movido por um coração pastoral, por um coração de quem ama, de quem sabe que Deus tinha cumprido as suas promessas e que o povo precisava tomar uma decisão, ele começa a lembrar o povo da história desde o princípio. Notem que quando Abraão saiu lá da terra de Ur, Abraão trouxe consigo a cultura de seu povo. Abraão trouxe consigo algumas crenças de seu povo. Quando Moisés tira o povo do Egito, não é diferente. O povo sai do Egito, mas eles levam com eles muitas lembranças do Egito. O povo traz objetos, o povo traz a cultura do Egito, as tradições do Egito. O povo, eles trazem na memória os cultos que eram prestados a outros deuses. E isto vem desde Abraão. Abraão não conseguiu resolver essa situação. Isaac e Jacó não conseguiram resolver essa situação. Moisés lidera o povo 40 anos, mas o povo ainda continua com aquela cultura pagã, enraizada no coração, na mente deles. Então agora, Josué, sabendo do que estava acontecendo, em sua mensagem de exortação ao povo, ele convida o povo para renovar o seu pacto, a sua aliança com Deus. E ele deixa bem claro que era chegado o momento, uma vez que Deus cumpriu cabalmente toda a sua promessa. Tudo aquilo que Deus prometeu lá para Abraão, agora estava se cumprindo na geração de Josué. Então ele traz agora ao povo uma palavra de exortação, de que eles precisavam tomar uma decisão. Eles precisavam abrir mão, precisavam romper
com tudo aquilo que eles carregaram durante o tempo de peregrinação, durante o tempo dos patriarcas, tudo aquilo que eles trouxeram durante o período que estiveram no deserto. Eles precisavam agora abrir mão de tudo isso para servir com exclusividade o único e verdadeiro Deus que os guiou ao longo da história e cumpriu a sua palavra. Queridos, o comportamento do povo israelita nos traz também aqui a memória, a nossa realidade atual, da igreja atual. Se nós pararmos para observar um pouco mais com atenção, nós vamos ver que muitas pessoas que se convertem ao Evangelho, eu vou repetir novamente, muitas pessoas que se convertem ao Evangelho, trazem consigo alguns rituais, como assim, maneiras de cultuar. As pessoas trazem tradições, as pessoas trazem superstições familiares. É assim ou não é? Eu aprendi que quando alguém vai visitar a sua casa e você quer que a visita vá embora logo, o que você faz? Põe a vassoura onde? Atrás da porta. Onde você aprendeu isso? Nós trazemos, isso está enraizado em nós, superstições, costumes, que muitas vezes estão relacionados à adoração de falsos deuses. E às vezes essas superstições, essas crenças sem significado e sem valor, elas acabam ocupando uma posição acima da nossa própria fé em Deus. Ou seja, essas coisas estão dentro de nós. E cada um, à sua maneira, ao seu jeito. Pode ver que, muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas que se dizem cristãs, cheias dos achismos, que dizem assim, na minha opinião, tem que ser assim. E aí você pergunta para a pessoa, mas você tem base, fundamento bíblico para isso? Não, não importa. Eu aprendi assim. O povo de Israel estava impregnado dessas coisas. Mas ainda bem que a bondade de Deus é tão grande, que Deus sempre levanta um Josué para nos trazer uma palavra e nos lembrar que nós precisamos colocar a aliança com Deus acima de todas essas coisas. Então, depois das experiências que esse povo viveu no passado, das experiências que seus antepassados viveram, é de se imaginar que o povo deveria ter uma fé firme em Deus, sim ou não? Gente, imagine o seu avô, ele participou da trajetória pelo deserto, ele viu o mar se abrir, você viu o Rio Jordão se abrir, eu estou falando do povo lá, e trazendo para os nossos dias, quantos de nós que já estamos na segunda, na terceira, na quarta, na quinta geração de crentes, que já vimos e já ouvimos tantas coisas espetaculares que Deus realizou na nossa vida ou na vida de nossos antepassados. Quantas experiências que nós já ouvimos, mas a exemplo daquele povo que deveria ter uma fé firme em Deus, o povo continuava com uma fé bastante fragilizada. Então, a palavra de Josué é uma palavra contemporânea, porque é uma palavra para os dias de hoje também, porque o tempo passou, mas muitas pessoas continuam divididas em sua fé com Deus, ou para com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem vai a Deus precisa crer que Ele existe. Ou seja, a pessoa que se declara por Deus, ela não pode permitir-se que nenhuma dessas crenças, tradições estejam acima da sua fé em Deus. É claro que todos têm a liberdade. Cada um deposita a sua fé, cada um age da sua maneira, mas nós precisamos ter muito cuidado, queridos, porque no mundo que nós estamos vivendo, esse sistema chamado mundo, ele é regido pelo príncipe das trevas, por aquele que tem o poder de seduzir,
de enganar, por aquele que pode muito bem usurpar a nossa verdadeira fé em Deus, criando falsas maneiras de prestar o culto ao Senhor. E nós precisamos estar muito atentos para não sermos contaminados. Por isso que Josué, e aí eu trago as palavras de Josué para nós: decidam quem vocês vão servir. O povo de Israel naqueles dias, eles tinham 3 escolhas e deveriam seguir apenas uma. Primeiro, Josué pergunta para eles: quem vocês querem servir? Os deuses de seus antepassados? Vocês querem ficar presos às tradições? Vocês querem ficar presos ao que passou? Ao que alguém lhe disse lá atrás do passado? Ele fala assim: resolvam. Vocês querem servir os deuses que os seus antepassados adoravam lá na Mesopotâmia? Segundo, vocês podem escolher também os deuses atuais do lugar onde vocês estão morando. Vocês podem esquecer o passado e podem adorar os deuses do presente. E quantos deuses existem no presente? Mas aí ele fala o seguinte: mas tem uma outra escolha melhor do que essas duas. Vocês podem escolher-se por Deus. E ele afirma: eu e a minha família já tomamos uma decisão. Nós vamos servir o Deus, o Senhor, que nos livrou da terra do Egito, o Deus que cumpriu a sua palavra para Abraão, o Deus que nos trouxe até aqui, que nos firmou sobre esta terra. Esse é o Deus que nós vamos servir. E aí me vem uma pergunta: como é que nós podemos, a exemplo de Josué, servir ao Senhor com a nossa casa? Porque a declaração de Josué diante do povo é o seguinte: eu e a minha casa, a minha família, vamos servir ao Senhor. Primeiro, nós precisamos lembrar sempre de que quando nós decidimos por Deus, nós não estamos sozinhos. Ainda que os seus parentes se afastem de você, ainda que pessoas que no passado eram bons amigos se afastem de você, mas lembre-se disso: você nunca estará sozinho. O Senhor disse para Josué: eu vou estar com você em qualquer lugar aonde você for. E Jesus disse para os seus discípulos: eu vou estar com vocês todos os dias. Você não está sozinho. Você tem um Deus vivo que está com você, que caminha com você, que te sustenta e quer ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo com você. Você não está sozinho. Segundo, esta palavra me veio ao coração, e é uma palavra que eu gostaria muito que principalmente os pais prestassem atenção nessa palavra que eu vou dizer. Em segundo lugar, o lar cristão deve ser a primeira linha de ataque contra o reino das trevas. Ou seja, em tempos de caos, de dificuldade, de perseguição, o teu lar é a última defesa contra o ataque do príncipe deste mundo. Tem muitas pessoas preocupadas dizendo: podem fechar a igreja. Primeiro que eu não acredito. Mas se fechar as igrejas, não tem problema. Você ainda tem o seu lar. Sabe, é o último fronte. É lá onde a batalha trava. Se nós voltarmos na história da igreja, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela nasceu, se fortaleceu e cresceu a partir dos lares dos crentes. Durante os 3 primeiros séculos, quando a igreja não se corrompia, quando a igreja não se voltava para interesses seculares, quando a igreja estava firmada na palavra, no evangelho de Jesus Cristo, nos 3 primeiros séculos, a igreja resistiu bravamente às perseguições. E a igreja conquistou o mundo antigo mesmo diante de uma brutal perseguição. Porque a igreja estava estabelecida nos lares. Era lá dentro de casa que os pais, os filhos se reuniam e adoravam ao Senhor. E transformaram as suas casas em verdadeiros frontes de batalha contra o inimigo. E a igreja prevaleceu. Queridos,
o reflexo fiel da nossa fé não se manifesta na igreja. A nossa verdadeira fé que nós declaramos, ela não se manifesta aqui na igreja, mas ela se manifesta na maneira como nós nos comportamos em nosso lar. Não adianta nada a gente vir para a igreja e dar um bom testemunho perante a congregação. Não adianta nada virmos para a igreja e num ato de demonstração de pseudo-santidade, espiritualidade profunda, começar a gritar e falar em línguas estranhas e pular daqui para lá. Não adianta nada disso. Se na tua casa o que prevalece é o mau humor, a indelicadeza, a linguagem vulgar, a indecência, a hipocrisia não condiz com a fé que você declara. Nós precisamos entender que a igreja, ela não começa daqui para lá, mas é de lá para cá. Porque quando a gente vem aqui, a gente vem para se reunir, para prestar o culto ao Senhor. Mas se o altar lá não estiver em ordem, não adianta nada. A vida doméstica é refletida na vida espiritual da igreja. Ou seja, a nossa comunhão na igreja não pode ser diferente da nossa comunhão familiar. É em casa. É lá que tudo começa. Em terceiro lugar, nós estamos vivendo um período da história da igreja, onde os verdadeiros crentes devem mais do que nunca testemunhar sobre Cristo em suas casas. A televisão, a internet, os outros meios de comunicação estão entrando dentro das casas e estão dizendo que as igrejas foram profanadas, estão dizendo coisas, horrores sobre os crentes. Mas se a tua casa for uma casa onde reina a presença de Deus, onde o teu fronte está preparado para enfrentar qualquer ataque dos inimigos, quando esta mensagem chega da tua casa, ela não tem poder, porque lá quem reina é o Senhor, e você é um combatente, um soldado de Cristo, que vai defender a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente não pode, irmãos, aceitar esse cristianismo hipócrita, esse cristianismo bipolar, esse cristianismo, sabe, ecumênico, de entretenimento, onde as pessoas vão para as reuniões de culto como se estivessem indo para um teatro, para um estádio de futebol, para uma reunião de amigos. Não, nós precisamos, queridos, quando sair de nossa casa, já saímos preparados para ofertar ao Senhor o nosso culto. Ou seja, nós precisamos lutar contra o mundanismo. O mundanismo que está presente nos lares e que está apagando todos os sinais, todos os vestígios de espiritualidade na igreja. Porque a gente sai de casa já contrariado, a gente já sai de casa sem comunhão, a gente já sai de casa brigados, a gente já sai de casa chutando o cachorro no meio do caminho, e aí a gente chega no culto e quer adorar a Deus. Vejam, queridos, que esse cristianismo apagado que nós estamos vivendo, sabe o que é isso? É reflexo da ausência de testemunho na família. Porque o culto começa na família. Em quarto lugar, é urgente a necessidade de nós fortalecermos os fundamentos da nossa fé. Um certo escritor disse o seguinte, que a sua vida espiritual será tão forte quanto a base sobre a qual ela se sustenta. Ou seja, a sua vida espiritual, ela vai estar firme, ela será forte o suficiente, dependendo da base onde ela está fundamentada. Então, todos os dias, queridos, quando você sai de casa, você entra num mundo, não tem como evitar. Você sai lá do seu portãozinho de casa, da sua porta de casa, você vai para um mundo que está socialmente, moralmente e espiritualmente avassalado pelo mal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo é escravo do mal. Então, quando a gente sai de casa, se a gente não estiver preparado dentro de casa,
É como o soldado que sai do seu quartel desarmado e é tomado de assalto na rua, porque não estava vigiando. Quando a gente sai de dentro da nossa casa, a gente já precisa sair com uma fé fundamentada nos princípios bíblicos, uma fé forte, corajosa, sabendo que quando você cruzar aquela porta da sua casa para fora, você vai encontrar um mundo totalmente dominado pelo mal. Então você não pode sair de lá para depois, quando chegar do outro lado, se preparar. Não, você tem que se preparar em casa. Fortalecer a nossa vida em família, porque a família é o último refúgio que resta para aqueles que desejam ser fiéis ao Senhor. Teu filho sai de casa, vai para a escola. Seria tão bom se ele fosse para a escola apenas para ser educado nas matérias que são necessárias para o desenvolvimento humano. Mas a verdade é que seu filho, quando ele sai de casa e ele vai para a escola, ele encontra um ambiente avassalado pelo mal. Quando você sai da escola, de casa, jovem, e vai para a faculdade, você encontra um ambiente onde é totalmente dominado pelo mal. Quando você sai de casa, meu irmão, minha irmã, e você vai para o seu trabalho, você está saindo do seu fronte, você está saindo do teu porto seguro, você está saindo do seu lugar de refúgio, e você está indo para um lugar onde o inimigo tem poder. Se você não estiver preparado, se você não estiver com uma fé fundamentada em Cristo. Então vejam bem, em quinto lugar, nós precisamos aprender com as palavras de Jesus, que diz assim, que nem só de pão o homem viverá. Mas tem muitos lares que infelizmente estão se alimentando só de pão que o mundo oferece. Jesus falou nem só de pão, o pão perecível, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas em muitos lares, o único alimento que a família tem é o pão que o mundo oferece. Os pais que não têm tempo para ouvir o que os seus filhos têm para dizer. Filhos que perderam a confiança de falar com os seus pais. E aí os pais chegam em casa, entregam um celular na mão de uma criança pequena, entregam um computador na mão de um filho e fala aí, se vira. Que tipo de alimento nós estamos oferecendo para os nossos filhos? Que tipo de alimento nós estamos dando para as nossas famílias? Lá em Deuteronômio capítulo 11, 18 a 20, capítulo 11, versículo 18 a 20, o Senhor disse para Moisés, ensina o povo que eles precisam guardar esta palavra no coração e não podem deixar de ensinar os seus filhos esta palavra. Tem muitos pais, isso é uma palavra agora para os pais, tem muitos pais que trabalham feito loucos, trabalham loucamente, com o único propósito, presentear os seus filhos com as coisas que a sociedade de consumo cria. O filho diz, eu preciso de um tênis de marca, e os pais não têm condições. Então o que eles fazem? Hora extra. Arrumam um segundo emprego, para dar o tênis de marca que o filho queria. Daqui a pouco não é um tênis de marca, daqui a pouco ele quer outra coisa. E aí os pais, muitos pais, acabam achando que por oferecer uma casa boa, às vezes dá um bom quarto, né? Equipados, que hoje os quartos, né? Equipados com eletrônicos, multimídia e de última geração, para os filhos, desculpe a expressão aqui, para não encher a paciência dos pais. Fiquem lá trancados, roupas e calçados na moda. Mas na verdade os filhos continuam distantes de Deus. E aí os pais vêm, e muitas vezes, eu na qualidade de pastor ouço pais dizendo assim, eu dou tudo que ele pede. Tudo que meu filho quer, eu me esforço o máximo e dou. E meu filho não quer saber de Deus. Sabe por quê? Porque deram tudo, menos o mais importante, o culto ao Senhor. Está faltando o culto ao Senhor nos lares. E aí nós nos preocupamos tanto em alimentar os nossos filhos com o pão que a sociedade de consumo cria, e nós esquecemos de algo mais importante, que é estabelecer dentro de nossos lares o reino de Deus. Uma família que não cede espaço para Deus no lar. Quando se reúne é discussão,
é confusão, é briga. Ninguém tem uma coisa boa para dizer. Não tem um momento de família onde alguém vai dizer assim: olha, hoje Deus me abençoou. Mas é sempre cobranças e mais cobranças. E aí eu quero dizer para vocês nesta noite, pais, eu também me incluo, porque também sou pai. Os pais cristãos não podem se omitir. Nós não podemos simplesmente agir como Pilatos, lavar as nossas mãos e dizer assim: não tenho nada a ver com isso. Não podemos deixar de ensinar os nossos filhos o que é correto, porque essa é uma responsabilidade que Deus deu, não à igreja, mas à família. Você não pode terceirizar a educação do seu filho para o pastor. Não pode terceirizar a educação do seu filho para o professor da escola dominical. Não pode terceirizar a educação do seu filho para o professor na escola. A igreja pode até ajudar, como tem ajudado, seja num programa de discipulado, num ensino bíblico, na escola dominical, em alguma outra reunião. Mas nada vai substituir o papel dos pais na educação dos filhos. Se os pais forem omissos, os filhos sofrerão e nós seremos responsáveis. Em sexto lugar, todo lar precisa ter um sacerdote que interceda pela família. E todo lar precisa ter um profeta que transmita a palavra do Senhor para a família. Ah, pastor, mas no meu lar, o meu esposo é descrente, ele não acredita no Evangelho. Seja você o sacerdote, mulher. Seja você o profeta do seu lar. Seja você aquele que vai orar, aquele que vai atrair a presença de Deus para dentro da sua casa. Seja o profeta que vai falar para os seus filhos, que vai dizer para eles aquilo que é importante. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, né, se apropriando desta palavra tão bonita, desta declaração que Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alguns até fazem aqueles quadrinhos e colocam na porta da casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito bonito se apropriar dessas palavras, mas a pergunta é: quantos que realmente têm tomado estas palavras como um compromisso diante de Deus para com a sua família? A diferença está aí, porque a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos não são os bens que nós nos esforçamos para lhes dar. A melhor herança que nós podemos dar para os filhos é o nosso testemunho de fé. É a nossa educação ensinando os filhos o caminho que eles devem andar. Queridos, nada pode impedir mais eficazmente que nossos filhos sejam devastados em um mundo que sucumbe sob as mais diversas expressões do pecado, do que a formação cristã que os pais podem transmitir a eles. Somos nós que podemos fazer a diferença. Quantos pais que, por errarem, estão indo aos conselhos tutelares, estão indo às delegacias, estão indo buscar ajuda porque perderam o controle. E por que perderam o controle? Porque deram tudo, mas não deram o principal, o culto ao Senhor. Queridos, o culto familiar é o que fortalece a unidade da família. Toda família que se dedica a orar, a ler a palavra do Senhor, a prestar o seu culto ao Senhor, com certeza será uma família mais abençoada. A gente vive numa sociedade tão difícil que alguém vai falar assim: não tem tempo, né? Geralmente a gente ouve isso: não tem tempo. Eu até queria, pastor, eu acho muito bonito isso que você está falando, show de bola. Olha, depois eu vou assistir a mensagem, eu vou pegar algumas frases e vou postar no Facebook, legal, mas não é isso. O que nós precisamos entender, queridos, é que quem estabelece a prioridade somos nós. E aí eu te pergunto: teu filho é prioridade? Tua filha é prioridade? Os filhos que o Senhor te deu é prioridade? Se é prioridade, então vai sobrar tempo. Mas se não for prioridade, nós vamos ter tempo para muitas outras coisas, mas não vamos ter tempo para a família. Leia a Bíblia com os filhos.
faça oração com os filhos e ensine os seus filhos sobre o Evangelho. Quando alguém falar alguma coisa contra a igreja do Senhor, para os seus filhos, mostre na Bíblia o que é ser cristão. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que a bênção sobre os filhos que são educados na infância é que quando eles crescem, eles não vão se desviar desse caminho. Seu filho, sua filha pode até dar uma voltinha, mas vai voltar, porque o que está plantado no seu coração e na sua mente, a palavra do Senhor, vai estar o tempo todo ali, sabe, como uma seta no coração, na mente deles, e eles vão voltar. Eu quero terminar essa palavra por aqui, mas eu quero perguntar para nós que estamos aqui: será que nós estamos dispostos a influenciar positivamente toda a nossa família, como Josué fez? Olha o que Josué disse para o povo: vocês podem seguir o exemplo dos seus antepassados. Você pode seguir, porque o seu parente no passado era desse jeito. Vocês podem ser iguais a eles. Vocês também podem ser iguais aos outros do presente, ou seja, sofrer a influência do presente. Mas eu já tomei uma decisão: eu e minha casa não seremos influenciados nem pelos que foram e nem pelos que estão. Nós vamos ser influenciados pela palavra do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem nós iremos servir? Essa é uma decisão pessoal, não é uma decisão imposta, mas é uma decisão que cada um de nós precisa tomar, porque o futuro dos nossos filhos não depende de quem está lá fora. O futuro dos nossos filhos depende de nós. É da maneira como nós vamos educá-los, é da maneira como nós vamos ensiná-los, é o que vai mudar o futuro de nossos filhos. Eu vejo nesses dias muitos pais preocupados. Eu vejo muitos pais dizendo: mas agora vai mudar tudo, os nossos filhos ficarão mais vulneráveis. Pais, se os teus filhos forem criados de acordo com os princípios da palavra de Deus, com amor, com graça, não é com um pedaço de pau, mas é com oração, é com amor, é com sacrifício, é com exemplo de vida, os teus filhos não serão influenciados pelo mundo, porque aquele que está em você é mais poderoso. A palavra que você libera sobre a vida do teu filho e da tua filha é mais poderoso do que qualquer palavra que o mundo possa trazer sobre eles. Se você crê nessa palavra, se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero orar nesse momento por cada um de nós que estamos aqui, pelos filhos, mas eu quero orar principalmente pelos pais. Pais, demonstrem o amor que vocês têm pelos filhos, ensinando a eles o caminho certo. Você não vai demonstrar que tem amor pelo seu filho cumprindo todos os gostos deles. Tudo que o filho quer. Tem criança que desenvolveu até aquela habilidade de fazer birra, escândalos, na frente dos outros. Aí a criança começa a gritar e os pais vão. Você não vai ajudar o teu filho agindo dessa maneira. Mas se você mostrar através de princípios, trazer a presença de Deus, você vai ver, tua casa, tua família será uma bênção. Podemos orar? Eu quero pedir a vocês nesse momento, pense na tua família, pense nos teus filhos. Pastor, meus filhos já estão crescidos, os meus também. Mas pense neles, pense nos que virão depois deles. E o quanto você pode influenciar positivamente, ensinando a eles a palavra do Senhor.